Bom dia, meus queridos. Retornando aqui à nossa aula de matemática, a gente vai fazer a resolução de um problema prático da solução de uma equação de terceiro grau. Então, eu tenho aqui uma equação de terceiro grau, está aqui ela, ó, né? 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 12x mais 16. A gente vai fazer a decomposição dela. A decomposição dela, a gente viu na aula passada, que ela pode ser representada num formato, né? Aquele formato, ele era da seguinte forma. Vou tentar escrever aqui. Vamos tentar escrever ele bem aqui embaixo. Então, vou tentar escrever ele aqui. Então, o formato de um polinômio, ele era da seguinte forma. Vou tentar escrever, vamos lá. Ele era desse jeito. Então, o polinômio P de x, vou botar maiúsculo aqui, né? De x, ele podia ser representado da seguinte forma. A que multiplica x menos. Aí, alguns livros chamam de R1, né? Que é a raiz 1. X menos R2, que é a raiz 2. Opa. X menos R3, que é a raiz 3. E assim sucessivamente. X menos, vou botar 3 pontinhos aqui, né? Vezes x menos Rn, porque é uma raiz n aí, até um número tal. Então, a representação de um polinômio ela podia ser feita dessa forma, onde quantos parênteses desse tiver, quantas raízes tiver, vai determinar qual é o grau desse polinômio. Por exemplo, se não tivesse o termo depois dos 3 pontinhos, tivesse 3 parênteses e 3 raízes, isso quer dizer que esse seria um polinômio do grau 3. Um polinômio do grau 2 teria só até o x menos R1, que multiplica x menos R2. E assim era a representação. O que é que a gente tinha que saber? A gente tem que saber o que é esse A e os R's. Os R's a gente já sabe que são as raízes. São a representação desse polinômio aqui nessa formato. E as raízes são aqueles números que eu substituo no valor do x, que transforma isso daqui em zero. São as raízes. E esse A, professor? Ora, esse A é esse número que sempre está na frente do termo de maior grau. Então, o A, nesse caso aí, é o 2. Às vezes, quando não vem nenhum número na frente do polinômio ou do termo de maior grau, é o coeficiente do maior grau, né? Quando esse coeficiente é 1, isso quer dizer que A é 1, e a raiz ela é representada só pelo produto dos parênteses. Então, aqui, quando a gente fala em decomposição do polinômio, a gente quer transformar esse polinômio aqui numa coisa desse formato aqui. A princípio, a priori, a primeira coisa que a gente percebe é que, como é um polinômio do grau 3, ele vai ser no formato em que eu vou ter 3 parênteses. Vai ter, então, a raiz 1, a raiz 2, a raiz 3. Se aqui fosse elevado a 4, ia ter a raiz 1, a raiz 2, a raiz 3, ia ter outro parênteses aqui multiplicando, que teria a raiz 4. E assim sucessivamente. É assim que funciona. Beleza? Mas, antes da gente começar a resolver isso daí, a gente vai tentar ver isso de trás para frente. E a gente já vai de trás para frente descobrir quais são as raízes. E a gente vai descobrir quais são as raízes através daquele programa que eu sempre uso, que é o Desmos, que é o nosso programinha online.
Então, eu estou aqui na tela do décimos, todo mundo está vendo, ó. E na tela do décimos, eu vou afastar um pouquinho para cá, eu tenho aqui, tá vendo, ó, aquela mesma equação do problema. 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 12 mais 16. Quando eu coloco essa equação aí, vai aparecer esse gráfico aqui, ó. Ele está meio grande para as 3 retas, mas se eu diminuir um pouquinho aqui, ó, ele é um gráfico nesse formato aqui, ó. Eu vou tentar fechar aqui para a gente ver. Afastei ele um pouquinho, tá vendo, ó? Então ele é uma curva que vai até lá em cima, ó. Vou tentar mudar de cor aqui, se eu consigo mudar de cor aqui. Vou tentar pôr ele aqui, sei lá, vermelho, né? Tá, pôr lilás, pronto, lilásinho ou azul, né? Tanto faz aí. Pronto. Então tá vendo, ó? Ele é um gráfico que ele começa aqui embaixo, ele passa por esse ponto aqui. Esse ponto aqui é 0 dele, né? Se eu substituir o ponto menos 2 no lugar de x, o valor disso daqui tudinho vai ser 0. Tem outra raiz aqui, ó, que é 1. Ou seja, se eu substituir aqui 2 vezes 1 elevado a 3 menos 6 vezes 1 elevado ao quadrado menos 12 vezes 1 mais 16, o valor numérico vai ser 0. E finalmente tem 4 aqui, ó. Vou clicar aqui, apareceu 4. Quando eu substituir 4 no lugar do x, né? 4 elevado ao cubo menos 6 vezes 4 ao quadrado menos 12 vezes 4 mais 16, o valor disso daí todinho vai ser 0. Isso quer dizer que, como eu tenho essa ferramenta aqui, rapidamente eu descubro quais são as raízes e qual é a forma fatorada, ou seja, qual é a forma decomposta, né? Da forma decomposta, eu posso desenhar aqui, por exemplo. Ó. Forma decomposta, vamos tentar desenhar. Já que eu descobri que as raízes são menos 2, 1 e 4, eu posso desenhar ela aqui. Então, fica x mais 1. Por que é mais 1? Porque é negativo, né? Já tem um negativo na fórmula. Menos 1 menos vira um mais. Fecha aqui. A outra raiz eu sei que é quanto? 1. Essa raiz aqui é menos 2. Minto, né? Aqui é menos 2. Errei aqui, né? 2. A outra raiz é 1, né? Outra aqui 1. E a outra raiz é 4. Então, vou botar aqui. X menos 1. Fecha parênteses. Abre parênteses. X menos 4. Então, tá aí. Vou mudar a cor aqui também. Essa cor aqui vai ser vermelha. Pronto. Eita, professor, o senhor se enganou, ó. Não coincidiu. Porque se o senhor estava dizendo que as raízes são menos 2, 1 e 4, por que os gráficos não coincidiram? Porque a gente viu que a forma fatorada eu tenho que levar em consideração o valor do A, que é o coeficiente do maior termo do polinômio. O coeficiente do maior termo do polinômio aqui é 2. Se fosse 1, estava certo, porque 1 vezes qualquer coisa é a própria qualquer coisa. Mas como tem o 2, eu tenho que colocar um 2 aqui na frente. Agora sim coincidiu. Todo mundo está vendo que coincidiu, né? Se eu desligar o vermelho, vai aparecer o azul no mesmo lugar. Se eu desligar o azul, tanto faz. Ó. Azul e vermelho eles coincidem. Então, a forma fatorada desse polinômio aí é esse. 2x mais 2, porque uma das raízes é menos 2. Fica positivo porque da equação, da fórmula geral, já tem um símbolo negativo. Quando fica negativo com negativo, fica positivo. Como 1 aqui é positivo, é só substituir o 1, ele já herda o sinal. E a mesma coisa com o 4, ele já herda o sinal. Então, a gente aprendeu, se lembrou, que quando é um polinômio de grau 3, vão aparecer 1, 2, 3 parênteses e 3 raízes. No caso aqui, foram 3 raízes reais, mas nem sempre são raízes reais. Podem ser raízes
complexas e a gente já estudou o que é um número complexo. Se aparecer mais um termo aqui, mais um parêntese, eu vou multiplicar e isso daqui vai virar uma equação do quarto grau. Só que é o seguinte, na nossa prova, na nossa avaliação, nas avaliações, né, em sala de aula, não à distância, a gente não tem a oportunidade de usar um programa desse. A gente não tem um computador, a gente não pode usar a calculadora. O que é que acontece? A gente tem que aprender, então, a calcular. Como é que faz isso com a mão? E é exatamente o que a gente vai fazer nessa aula. Eu fiz de trás para frente para a gente já ter noção. E no final, a gente vai comparar com o resultado que a gente obteve aqui. Então, retornando aqui para o problema, eu tenho a mesma equação que eu coloquei lá no décimos. 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 12x mais 16. Então, o desafio é decompor esse polinômio, que é o que a gente fez lá. A pista que se dá, por enquanto, porque depois a gente vai aprender a resolver sem essa pista, é dizer que uma das raízes é menos 2. Ele já deu essa pista, é um dado do problema. Então, vamos decompor o polinômio, que é esse aqui, sabendo que menos 2 é uma das raízes, a gente viu lá no gráfico, isso é verdade. Se menos 2 é raiz desse polinômio aqui, isso quer dizer que tem um polinômio aqui que é multiplicado vezes esse x mais 2, que a gente também já sabe, que a gente viu lá no problema, né? Que esse q de x aqui, ele é um negócio assim, né? Vou tentar desenhar aqui, ó. Pelo problema que a gente viu lá, esse q de x aí, ele é um negócio assim. Vou diminuir aqui. Esse q de x, opa. Esse q de x é um negócio assim, ó. Ele é x menos uma das raízes, né? Vezes x menos outra raiz, né? Raiz 2. Vezes, né? É isso aqui. E o p de x é isso daqui vezes x mais 2, porque uma das raízes é negativa. E a gente já sabe isso daqui, ó. Então, a gente tem que descobrir quem é o q de x. E a gente já sabe que uma das raízes é menos 2. Então, o polinômio, que é esse aqui, ele tem esse formato. Ele é o q de x, que é isso daqui, ó, vezes esse daqui que eu já sei. Que foi o que apareceu lá na simulação no décimos. Então, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver isso da seguinte forma. Eu vou descobrir o q de x, que vai ser um polinômio do segundo grau. Quando eu usar o método de Brillouin-Ruffini, que a gente já viu nas aulas passadas, dividindo esse polinômio aqui por esse aqui, que é exatamente o que a gente fazer. Porque a partir do momento que eu passo isso daqui para o outro lado e divido p de x por x mais 2, eu acho esse daqui. Simples assim. Como é o método de divisão de polinômios? Ora, tem aquele método lá que é o método da chave, né? E tem o método de Brillouin-Ruffini. A gente vai fazer pelo método de Brillouin-Ruffini. Lembrando que o método de Brillouin-Ruffini é simples. Basta a gente fazer essa tabelinha aqui. Como é que funciona essa tabelinha? Da seguinte forma. Eu vou pegar uma risca, fazer uma risca horizontal e fazer uma risca vertical assim. Nesse canto aqui, eu vou botar menos 2, que é uma das raízes. Eu boto uma das raízes, menos 2. Beleza? A segunda coisa que eu vou fazer, nesse campo aqui, daqui para cá, é botar todos os coeficientes do polinômio. Quais são os coeficientes do polinômio? Está aqui eles, ó. 2, menos 6, menos 12 e 16. Ó, eu coloquei aqui todos, né? E esse menos 2 aqui é uma das raízes. Show? Então, beleza. Agora, o que é que eu faço? Eu vou fazer um produto e uma soma.
Qual é o produto? Eu multiplico esse vezes esse e somo com esse. Antes disso, é bom lembrar que depois que eu construir isso daqui, ó, utilizando os coeficientes e uma das raízes aqui, a primeira coisa que eu faço é baixar esse daqui. Ó. Eu repito ele aqui. Esse 2 aqui ele baixa. Primeira coisa que eu faço, ele desce. Agora vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. Só que é 4 negativo porque tem um menos aqui. Então é menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4, que deu aqui. Menos 6, se fizer a conta, menos 4 menos 6 dá menos 10. Repetindo. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 eu somo com menos 6. Só que eu estou somando dois números negativos. Menos 4 menos 6 dá menos 10. Aí vamos para o próximo. Vou multiplicar agora 2 vezes esse daqui. Menos 2. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 10 dá 20. 20 mais menos 12, que fica 20 menos 12, dá 8. Agora vamos fazer esse com esse. Menos 2 vezes 8 dá menos 16. Menos 16 mais 16 dá 0. Quando esse valor aqui der 0, quer dizer uma coisa. Esse valor último que sobrou aqui, ele é o que a gente chama de resto. Se o resto de uma coisa é 0, significa dizer que a divisão foi uma divisão exata. Então, eu tenho aqui agora esses 3 números que sobraram. Esses 3 números que sobraram aqui são os coeficientes de um novo polinômio, onde esse novo polinômio aqui, ele é um polinômio do segundo grau. Vai ser, então, um negócio assim. Então, o Q de x, vou colocar menor aqui, Q de x, Q de x, ele é igual a coeficiente do termo ao quadrado, 2x, já eu ponho o quadrado, menos 10x, mais 8. Aqui nesse x vai ter um quadradinho que eu tenho que colocar. Quadrado. Opa, botei pequeno demais, né? Vou voltar aqui para um pouquinho maior. Pronto, já é um 2. Então, eu tenho aí 2x ao quadrado mais 10x mais 8. 2x ao quadrado mais 10x mais 8. Como é que eu vou achar as raízes disso daqui? É só usar agora a fórmula de Bhaskara. Só usar a fórmula de Bhaskara. Como é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é aquela que tem o delta, né? Então eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado menos 10x mais 8 igual a 0. Eu sei que o A é 2, o B é menos 10 e o C é igual a 8. Faço o delta, né? Substituindo tudo, ó. Delta é quanto? B2 menos 4AC, o B é 10, então fica menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 8. 100 menos 64, isso daqui dá 36. Substituo na fórmula lá. Sei que menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A vai me dar os valores de x, que são as raízes disso daqui. Substituindo, B é igual a 10, fica menos 10, mais ou menos a raiz de delta, que é 36, é uma raiz exata, dividido por 2 vezes 2, porque 2 é o A. 10, raiz de 36 dá 6, dividido por 4. 10 mais 6 dá 16, por 4 dá 4. 10 menos 6 dá 4, dividido por 4 dá 1.
Então, eu acabei de descobrir que as raízes desse daqui são 1 e 4, que é o que a gente já viu lá no começo da aula, que a gente fez de trás para frente. Então, eu descobri que o Q de x, que é esse mesmo cidadão aqui, ó, Q de x, que é esse mesmo cidadão aqui, ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. 2, que multiplica x menos 1, x menos 4, porque tem aquele t daquele 2 na frente, que é o mesmo a que eu já tinha explicado. Logo, o p de x, ele é igual a quem? É exatamente o que a gente achou. Se a gente olhar lá, vou desligar aqui e voltar lá para o décimos. Vamos ver se eu volto aqui para o décimos. Está aqui ele, ó. 2 menos x a 4. Inclusive, se eu multiplicar, como eu já sabia que 1 era x mais 2, ó, x mais 2, né? Mais 2. Opa, esqueci o x, né? X mais 2. 2, cadê o 2? Está aqui o 2. Vou fechar. E multiplicar isso daqui por um parêntesesão, que vai ser no valor disso daqui, ó. 2x ao quadrado menos 10x mais 8 vai dar a mesma coisa. Só botar ali, ó. Vou colocar lá. 2x ao quadrado, né? Menos 10x. 10x mais 8. Ele vai dar a mesma coisa, tá vendo? Ó, verdinho, ele é a mesma coisa que isso daqui, que é a mesma coisa que isso daqui. Então, o que foi que aconteceu? Para fechar nossa aulinha aqui. Antes eu sabia uma das raízes, está aqui ela, né? Eu fiz a decomposição, eu dividi esse grandão aqui através do método de Brio-Ruffini por esse pequenininho aqui. Quando eu dividi esse grande por esse aqui, eu descobri esse aqui. Descobrindo esse aqui, o nome disso daqui é equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau você resolver. É só usar o método de Bhaskara. Quando eu resolvi a equação de segundo grau, eu descobri as duas raízes. Descobrindo as duas raízes, eu descobri que ele também podia ser decomposto dessa forma aqui. Eu vou voltar aqui que eu errei, tem que dar um negócio aqui. Que ele podia ser decomposto dessa forma aqui. E essas daqui são as duas raízes, ó. De 2x ao quadrado menos 10x mais 8. Quais são as duas raízes dele? 1 e 4. Beleza? Então, dessa forma, a gente consegue resolver uma equação do terceiro grau. Só que esse problema aqui, vale lembrar a vocês, lá do início, que foi me dada uma pista. Que pista era essa? Era uma das raízes. Geralmente os problemas vêm assim. Uma das raízes é dada, basta a gente descobrir as outras, fazendo um método de Brio-Ruffini e construindo a forma decomposta ou fatorada dessa equação do terceiro grau, que foi o problema. Beleza? Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai ver o método de descobrir sem ter essa pista. Bye, bye.